Ao contrário, você fez um movimento ao contrário, no sentido de trazer a questão indígena para dentro da sala de aula. E não é uma questãozinha qualquer, gente, é a língua. É a língua. Né? Quem sabe, de repente, até essas crianças podem ensinar as outras crianças, planejar mesmo na escola, atividades onde elas possam estar desenvolvendo brincadeiras, uma série de coisas assim, onde a língua terena está sendo usada para que as outras crianças possam estar, né, também se apropriando disso daí. Parabéns, gostei, né? Tem que registrar. Tá bom? Bom, você quer que eu fale mais alguma coisa? Não? Não. Olha, eu queria destacar, eu acho que aí eu vou ler sem comentar, como vocês já não leram. Então, essa diretriz ela vem desde lá antes da Constituição e chega até aqui as últimas deliberações, legislações. Por exemplo, o parecer 14, que é um parecer, né, consistente. Até hoje eu indico para os meus alunos lerem, né? O parecer 14 ainda é um parecer que é respeitado pela deliberação. A resolução número 9, que era a resolução que orientava, de certa forma, toda essa questão do conceito de escola indígena, ainda está colocada aqui. O decreto, né? O decreto 6861, que dispõe sobre a educação escolar indígena e define sua organização em territórios étnico-educacionais, ainda está colocado. E aí, apenas para agora ser bem legalista mesmo, né? Bem legalista. O artigo 1º das diretrizes, parágrafo único, diz o seguinte: estas diretrizes curriculares nacionais estão pautadas pelos princípios da igualdade social, da diferença, da especificidade, do bilinguismo e da interculturalidade, fundamentos da educação escolar indígena. Então, veja, quais são os fundamentos da educação escolar indígena? São esses que estão sendo colocados aqui. Não são aqueles das diretrizes nacionais gerais para a educação básica no Brasil. Lá dentro das diretrizes nacionais para a educação básica no Brasil, tem um título, um item só sobre a educação escolar indígena, que vai depois remeter isso daqui. O artigo 2º, né, no item 3, diz assim: assegurar que os princípios da especificidade, do bilinguismo e multilinguismo, por exemplo, Dourados é multilingüe, né? Multilingüe. Da organização comunitária e da interculturalidade fundamentem os projetos educativos das comunidades indígenas, valorizando suas línguas e conhecimentos tradicionais. Está escrito aqui. E aí uma coisa que me chama a atenção aqui nesse item é de que fundamenta os projetos educativos das comunidades indígenas significa que a escola não fica só no espaço da escola. Só no espaço da escola. Muitas comunidades indígenas, por exemplo, já desenvolvem muitas atividades nas casas de reza, né? Desenvolvem muitas atividades nas roças, desenvolvem muitas atividades nos rios, nas pescarias, na caça, na coleta. Já desenvolvem muitas atividades, vamos dizer assim, nos rituais. A escola de Itapirapé, por conta dos saberes indígenas da escola, que somos nós que trabalhamos lá, do CDB, eles fizeram uma coisa muito interessante. Tem um dia em que eles não entram na escola. O Claudemiro tem contatos dele. E a gente tem acompanhado de perto isso aí. Eles não entram na escola. As atividades são feitas, são planejadas, são organizadas com a comunidade toda fora da escola. Ou na quadra, ou na roça, e aí tem, por exemplo,
chamam os xamãs, os Guarani ainda tem xamãs muito presentes, né? Chamam os rezadores, os xamãs, os líderes políticos, as parteiras, todas para passar o dia e contar as suas experiências, narrar as suas experiências, contar o mito. Gente, o mito Guarani se leva o dia inteirinho ouvindo, o dia inteirinho ouvindo. As crianças ficam o dia inteirinho ouvindo o idoso, o velho, contar o mito Guarani. E isso é atividade pedagógica, é dia letivo, é carga horária, é tudo. É tudo. Então, a Japorã tem feito muitas atividades fora da escola, e projetos educativos das comunidades indígenas. Muito bem. Assegurar que o modelo de organização e gestão das escolas indígenas leve em consideração as práticas socioculturais e econômicas das respectivas comunidades, bem como suas formas de produção de conhecimento, processos próprios de ensino e de aprendizagem e projetos societários. Veja como que isso é complexo, né? É muita coisa para a escola, mas bem como suas formas de produção de conhecimento. E aí, talvez seja interessante ampliar um pouco essa discussão, tendo em vista os conhecimentos indígenas de forma geral. Por exemplo, quantos alimentos fazem parte hoje da nossa mesa e que foram domesticados pelos indígenas? Ou seja, o que é domesticado? Houve todo um trabalho de observação, de experimentação, de acúmulo de conhecimento, por exemplo, com a mandioca. Não é toda mandioca que se pode comer. Quem disse qual mandioca se pode comer e qual não se pode comer foram os conhecimentos indígenas. Então, os conhecimentos que são quase que universais, né, com relação aos saberes indígenas, e que a escola indígena não trabalha isso. Não é dizer que a mandioca é um alimento indígena, é ir atrás para descobrir como é que os indígenas descobriram que a mandioca é um alimento saudável. Às vezes com a questão da medicina tradicional, que é muito falada, né? Por exemplo, a Bolívia, não sei se vocês viram, a Bolívia aprovou a medicina indígena como medicina oficial do país. Isso não se faz assim no Estado se você não tem uma referência, se você não tem um estatuto disso que possa garantir isso daí. Então, às vezes eu fico pensando que as pessoas dizem assim, o conhecimento indígena não é ciência. Há muito, né? Muita gente que fala isso daí. Conhecimento indígena é um conhecimento popular, né? Só que se eles sabem que determinado vegetal, determinada planta faz bem para isso ou para aquilo, eu fico pensando, quanto custou descobrir isso? Quanto custou, por exemplo, observar o que acontecia com as pessoas quando mastigavam ou comiam determinado tipo de vegetal, né? Eu fico imaginando quantas pessoas morreram até descobrir isso, como é que isso foi sendo acumulado, como é que isso foi sendo classificado, há uma classificação, há uma taxonomia disso. Isso serve para isso serve para aquilo, o caule serve para isso, serve para aquilo, assim como os laboratórios fazem. É toda uma formalização desse conhecimento. Não é um conhecimento que caiu, tem uma inspiração divina? Tem, na criaçãozinha. Mas com certeza houve um trabalho de, vamos dizer assim, de experimentação, houve um trabalho de acúmulo desse conhecimento. Assim como a gente faz em laboratório, a gente faz com os outros conhecimentos. Se o conhecimento indígena não fosse ciência, ele não seria pirateado.
está sendo pirateado é porque ele tem um fundo da verdade que a ciência moderna, ocidental, precisa. E essa verdade, entre aspas, quem descobriu não foi o pesquisador lá, né, da biologia, da anatomia, hoje dos DNAs da vida, uma série de coisas assim. Isso quem descobriu foram os índios ali, no dia a dia. Então, isso é ciência. E por que essa ciência não pode vir para a escola como ciência e como conteúdo? Não para derrubar o outro, mas para dizer, olha, né, a gente participa disso com este conhecimento. A gente participa disso com este conhecimento. Como é que eu sei o que é bom para febre, o que é bom para dor de barriga, o que é bom para verme, o que é bom para o estômago, o que é bom para abortar, o que não é bom para abortar, se é ou anticoncepcional ou não é anticoncepcional? Como é que eles sabem disso? Como é? Sim, pode lá. Eu sou indígena, sou fantástico, sou candidato aqui, sou professor. A senhora, falando a respeito do e tocando assim a questão da medicina, ainda na nossa comunidade nós temos uma pessoa que é parteira. Ela está com 86 anos, acho que não me engano, ainda faz parto. E recentemente a gente viu, eu presenciei isso também, quando chega uma gestante, ela ia dizer se a criança está correta dentro da barriga da mãe ou não. Uma coisa curiosa mesmo, e a gente fica pensando de como realmente ela tem esse conhecimento em dizer que o cordão umbilical da criança estava enrolado na criança. É só dela ver, pegar, analisar, ela tem esse conhecimento. A questão de remédios também. Quando uma pessoa, que todo mundo sabe, quando uma mãe sofre uma recaída, ela sabe. Ela chega e diz, não é problema de médico. Você vai, faz isso, e realmente acontece. Então, a gente como professor, que muitas das vezes a gente deixa essas pessoas, como se diz, escanteadas para a gente trabalhar mais focado em livros. Sendo que nós temos pessoas que realmente têm um conhecimento de vida mesmo, que se torna muito melhor do que o próprio conteúdo que a gente está trabalhando com nossos alunos, e nós muitas vezes deixamos isso e repassar para nossas crianças. Aí depois vem aquela velha história, depois que aquele velhinho falecer, daí que nós vamos relembrar deles, que é um material vivo para nós ainda, que nós como professores deixamos muitas das vezes a desejar essas oportunidades que a gente tem, e a ser focado em, na verdade, de verdade mesmo, na nossa própria comunidade, que é mais que o médico para nós mesmo nessa área. Muitas vezes o médico te passa um remédio, a coisa não acontece, mas você vai naquela pessoa, simplesmente uma pequena erva que traz o efeito que muitas vezes tem a cura. Obrigado, senhor. Bom, eu vou, acho que encerrando, só para dizer o seguinte: as diretrizes, elas colocam os objetivos, né? E um dos objetivos, o último aqui que é colocado, eu acho que é bem ligado aos sistemas, né? Direcionado aos sistemas de ensino. Zelar para que o direito à educação escolar diferenciada seja garantido às comunidades indígenas com qualidade social e pertinência pedagógica, né, cultural, linguística, ambiental e territorial, respeitando as lógicas, saberes e perspectivas dos próprios povos indígenas. E eu acho que se a gente pegasse só isso,
para fazer um estudo, uma reflexão, desconstruir uma série de coisas que colocada aí, a gente poderia fazer um curso, né? Uma discussão só sobre isso, e com amparo, inclusive, legal e teórico para fazer isso. Depois, olha, tem os princípios da educação escolar indígena, da organização da educação escolar indígena, que é bastante, do projeto político-pedagógico das escolas indígenas, dos currículos da educação escolar indígena, dos professores indígenas, quer dizer, tem tudo aqui, a participação da avaliação. Outro item fundamental, da avaliação. Com relação à avaliação, eu vou chamar a atenção só para um item. A avaliação deve estar associada aos processos de ensino e aprendizagens próprios, reportando-se as dimensões de participação e protagonismo indígena, né? Está se falando muito em protagonismo indígena hoje. Mas o que é isso? O que é isso? O que é a participação e protagonismo indígena? Objetivando a formação de sujeitos sócio-históricos autônomos, capazes de atuar ativamente na construção do bem viver de seus grupos comunitários. Então eu queria destacar, acho que 2 ou 3 coisinhas aqui. Primeiro, a avaliação estará associada aos processos de ensino e aprendizagens próprios, né? Para que isso aconteça, é preciso que a escola tenha trabalhado assim, com processos de ensino e aprendizagens próprios. Para que exista isso, é preciso que a escola diga quais são os nossos processos de ensino e aprendizagens próprios. Como está se dizendo aqui, reportando-se as dimensões de participação e de protagonismo indígena, não sou eu e nem ninguém de fora que tem que dizer isso. A participação e protagonismo, ainda mais hoje, que há muitos indígenas, né? E principalmente os que estão na escola, já têm um preparo para isso. Já tem preparo para isso. Eu não fiz um curso específico. Não, mas sabe ler, escrever, sabe pensar, sabe refletir, sabe interpretar leis, sabe fazer isso daí. Eu sempre digo que eu estou com os indígenas desde 87, né? Eu acho que uma das maiores realizações que eu tenho hoje é ver que vocês estão no comando das coisas, né? Quando eu vejo um César, coordenador da educação escolar, indígena, na secretaria, né? Quando eu vejo o corpo docente do ensino médio ser formado também por professores indígenas habilitados, quando eu vejo os gestores das escolas serem indígenas, quando eu vejo os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, com a participação de indígenas, inclusive incomodando muito a academia, né? Criando assim uma necessidade da gente se rever nesse processo, de ter outras formas, né, de produzir conhecimento. Quando eu vejo que vocês não precisam de mais ninguém para ir ao fórum, para ir conversar com o juiz, isso é a realização. Sempre que eu vejo isso, eu lembro do Branco.